poder estar aqui contribuindo com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. É um privilégio muito grande ter a nossa liderança aqui como pastores, tem nos aguentado, tem nos aturado bastante, por muito tempo. É uma honra poder participar debaixo da autoridade de liderança tão saudável, que tem um coração na obra de Deus, que tem uma visão segundo o coração de Deus. Eu costumo dizer que nós vamos sempre tomar cuidado com a terceira voz. Há sempre uma terceira voz tentando entrar entre você e o seu cônjuge, entre você e a sua liderança. Precisamos estar atentos a essa terceira voz. Deus tinha um relacionamento com Adão, ali houve uma terceira voz. Davi tinha um relacionamento extraordinário com Israel. De repente houve uma terceira voz. Mas lembra, Absalão. Então há sempre uma terceira voz. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Mantenha essa liberdade, esse acesso para com a sua liderança. Eu entendo quando se trata de igreja, você tem um líder, você tem alguém com quem você abre o coração, com quem você tem essa liberdade. Isso é igreja, por isso que nós temos pastores, né? É uma promessa de Deus, dai vocês pastores que vos apacentarão segundo o meu coração. Esse é o papel da igreja. E uma das coisas que o pastor menos gosta é quando alguém fala assim, eu não liguei porque eu não queria pisar o pastor. Pisa, você tem que pisar o pastor. Pisa, manda mensagem, liga para a secretária, mas guarda o seu coração, porque se você não abrir o coração para alguém que vai te ajudar, você vai abrir para alguém que não vai poder te ajudar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Guarda o seu coração e cuidado com a terceira voz. Abra comigo, por favor, sua Bíblia em Marcos no capítulo 9. Aleluia, Marcos capítulo 9. Marcos no capítulo 9. Louva a Deus pela minha esposa linda, maravilhosa, está aqui, com quem eu sou casado há 30 anos. 30 anos, aleluia. 3 filhos lindos. Um está ali, o outro está tocando lá no Youth Camp, o outro deve estar tocando na salinha do Youth Camp. Glória a Deus. Olha, lindo, Deus está preparando um marido, né, um esposo, o Senhor está preparando aí. Então, se caso você estiver aqui, depois você vem conversar comigo. Se você tem um ministério, se você tem um chamado na sua vida, se você tem um propósito de Deus, se você está debaixo da liderança, Deus vai te dar alguém, uma auxiliadora. Porque é isso que Deus faz conosco. Ele nos dá uma auxiliadora. Então, a mulher, quando ela vem, ela já vem package, ela já vem preparada para ajudar o marido, para auxiliar. O problema é quando ela chega na vida desse cara, ele não está fazendo nada. Não tem com que ela ajudar. Então, ela vai procurar alguma coisa para fazer. Então, se você está na obra, seu coração em Deus, me procura aqui no final do culto. Já não estou andando mais armado, pastor, já. Que correu uma fama na igreja, o pai é bravo. Então já estou tranquilo, irmão, só. Tá bom? Isso vai dar um problema depois, você não está entendendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem ama Jesus diz amém. A partir do verso 14 a Bíblia diz assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutia entre eles? Um homem, porém, dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. Este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e
vai se secando. Roguei aos teus discípulos que eu o expulsasse, mas eles não puderam. Jesus, porém, respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-vos a mim o menino. E eles trouxeram. Quando o Espírito viu, logo o agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo? Quanto tempo isso tem sucedido? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse Jesus: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entre nele. Aleluia. Vamos orar. Senhor, ministra sobre nós a tua graça, sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre mim que vou ministrar, também receber ao mesmo tempo, sobre o teu povo, para que possamos estar com o coração aberto, sensível, um coração ensinável. Guarda nossa mente, mantenha a nossa mente neste lugar, Senhor, sem preocupar com o schedule de amanhã, com o trabalho do amanhã, com a conta do amanhã, com os problemas de amanhã. Mas nesta manhã estamos aqui porque nós precisamos de uma palavra do Senhor. Há pessoas aqui nessa manhã desesperadas, Senhor, por uma palavra, por uma direção, por uma fé. Deus, faz a tua obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, o que nós acabamos de ler aqui aconteceu logo após um período que Jesus tomou seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e foi com eles até o monte, onde eles tiveram ali uma experiência extraordinária, onde tiveram um culto sensacional. Estava diante deles Moisés e Elias, e foi tão grande o poder naquele monte, que Pedro quis ficar ali. Falou: Senhor, vamos fazer aqui uma cabana para mim, para tudo, para Elias, vamos ficar aqui, vamos ficar nesse lugar. Mas Jesus, na sua onisciência, ele sabia que lá embaixo, lá no monte, havia um pai desesperado, havia um jovem cujo demônio estava sufocando, estava oprimindo, havia uma família desesperada, havia pessoas que precisavam experimentar ali o que eles estavam experimentando no monte. Jesus, na sua onisciência, ele desce do monte, e quando ele desce, logo nós lidamos com isso aqui. A vida é mesmo interessante, na verdade. No dia você está no monte, lá no topo do monte, na presença de Deus, conversando com Moisés e Elias, mas no dia seguinte você está tão fundo no vale, a ponto de estar frente a frente com o diabo. E como eu posso ver Moisés no topo do monte, no dia e no dia seguinte estar frente a frente com o diabo? Como eu posso ter uma experiência extraordinária num dia e no dia seguinte eu descer a tal fundo e encarar as forças malignas? Querido, o culto com Moisés e Elias foi excelente. Pedro não queria descer dali. O problema, ele já estava assim, eu imagino Pedro já excited para contar para todo mundo a vantagem de estar. Você perdeu. Sabe quem estava lá? Moisés e Elias. Mas se você for olhar o texto, Jesus falou: a ninguém conteis coisa alguma. Imagina você querendo contar algo e né, querendo levar vantagem de algo. Jesus falou assim: a ninguém conteis coisa algumas. Coisa alguma. Nós estamos falando de dois mundos aqui: o mundo espiritual e o mundo natural. O que aconteceu no monte foi o ideal, foi um sonho, é algo que nós gostaríamos que acontecesse com nós todos os dias, é o que nós gostaríamos que vivêssemos na presença, no monte, na presença de homens com autoridade, homens com unção, com poder, que representam o reino. Mas o que eles estão vendo no vale é a realidade do dia a dia. No monte era o ideal,
Mas no vale agora estão vivendo a realidade. Montes e vales. Fala comigo, montes e vales. Na igreja como um sonho. Nós acabamos de cantar. Nós exaltamos, louvamos a Deus. Nós dançamos, oh Deus. Levantamos as mãos como se nada estivesse acontecendo. Quando estamos na igreja, nós até conseguimos. Muitos conseguem entrar no santo do santo e esconder debaixo das asas do Altíssimo. Na igreja é um sonho. Mas o problema é que nenhum de nós moramos na igreja. E quando nós saímos daqui, nós vamos ter que encarar a realidade. Quem está entendendo o que eu estou falando comigo, diz amém. Na realidade, querido, a realidade é que nós precisamos pegar o que nós recebemos na igreja, o alimento que nós recebemos na igreja, e praticar quando nós estivermos lá fora no vale. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito pelo qual nós reunimos, para exaltar o Senhor, para glorificar o nome de Deus e receber da sua palavra, para que através de nós Ele possa fazer a diferença lá fora. Nós vamos sair daqui preparados para alcançar pessoas lá fora, diz amém. E a pergunta é: como lidar com o monte e a realidade ao mesmo tempo? Como é que eu posso lidar com a situação? O monte e a realidade. Primeiro eu preciso entender a minha limitação. Entenda a sua limitação. Foi o que os discípulos fizeram. Senhor, por que nós não podemos expulsar esse espírito? Por que nós não conseguimos? Nós temos andado contigo, nós temos aprendido, nós estamos debaixo da autoridade. Por que nós não conseguimos? Entenda a sua limitação. Foi o que o Pai fez. Foi o que o Pai fez ao procurar Jesus, ao procurar a igreja. Foi o que esse pai fez ao procurar liderança, a procurar alguém que podia ajudá-lo. Ele estava o quê? Entendendo a sua limitação. Quantos concordam que você é limitado? Diz amém. Fala para o seu irmão, você não é ilimitado. Aquele que está em ti é maior do que o que está no mundo. Mas nós somos limitados. Alguém já disse, querido, que a família é a academia de Deus para que nós possamos exercitar o amor. A família é a academia de Deus onde nós possamos exercitar o amor. E se você que tem filhos conseguir sobreviver à fase da adolescência dos seus filhos, daí para lá, você pode conseguir qualquer coisa. Se você passar pela fase da adolescência, meu amigo, que venha gigante, aconteça o que acabou, você está preparado para qualquer coisa. Porque é na fase da adolescência que você vai ouvir pessoas que ainda não têm filhos, ou cujos filhos são pequenos. Filho meu não faz isso comigo. Quem já ouviu isso? Ah, se fosse comigo, ó, meu pai, na hora derrubava do outro lado. E eu falo assim, calma, ele vai crescer. Esse filhinho vai crescer. É grande. Se nós formos agir na carne sem sabedoria de Deus, os dentistas estariam milionários, porque nós quebraríamos os dentes, não sobraria um. Se você sobreviver à adolescência dos seus filhos, meu amigo, você passa na prova. Não importa o que venha pela frente. Quantos pais aqui tem que engolir muita coisa? Sim ou não? Eu passei por 2 já, mas tem um, ainda tem um. Ore por mim, irmãos, ainda tem um. David, sobe, vai vestir a roupa. Não, I'm busy. I'm busy. Dave, what? Sorry, Dad, I'm busy. Dave, levanta, escola, 7 horas. Sorry, no school today. É assim ou não é? Então a família é onde nós temos a oportunidade de praticar o amor. É por isso que eu incentivo casar. É por isso que você precisa casar. Um homem solteiro, dá um jeito, toma coragem, toma vergonha na cara. Irmão, você precisa casar. Gente, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Não tem um problema. Que graça tem sua vida?
Mas Provérbios, Eclesiastes, o homem mais sábio do mundo, ele disse algo interessante, pastor. 2 é melhor do que 1. 2 é melhor do que 1. Porque tem melhor resultado do seu trabalho. 2 é melhor do que 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. 2 é melhor do que 1. Porque no frio eles se aquecerão. 2 é melhor do que 1. Porque se alguém se levantar contra um, os 2 lhes resistirão. Agora, ai de você, solteiro. Filhos, queridos, filhos não nascem prontos. Filhos não nascem pronto, bonitinho, cheirosinho, educadinho, fofinho, escute. Não nascem pronto, eles não nascem penteado. Você vai ter que lutar por eles. Você vai ter que orar por eles. Como seus pais oram por você. Pastor, meu pai, a oração dele era assim: pá, mas hoje você é convertido, você não pode repetir isso. Nós tivemos aqui na Clínica da Alma, tivemos 80 pessoas, foi algo extraordinário. 80 pessoas, só vieram as pessoas que tinham problema. Se alguém não veio, fala para ele assim: não é o seu caso. Só vieram aqueles que tinham traumas, problemas, situações emocionais que precisavam. Foi extraordinário, foi algo tremendo. Quem veio? Levanta a mão. Foi algo sensacional, tremendo. Então o nosso desafio é trazer a presença de Deus para a nossa casa. O desafio dos pais é trazer o que nós vivemos no monte para o vale. Levar a sua fé que você pratica aqui, levar e praticar na casa, no lar. Esse é o nosso desafio. Quem está entendendo diz amém. A fé que você tem quando está na igreja, ela precisa te acompanhar quando você sair pelas portas. Ela precisa ir com você. Não é o bastante que nós tenhamos fé no domingo e não criamos na segunda. Não é o bastante você receber de Deus no domingo pela manhã, quando na quarta noite você precisar praticar a fé e ela lhe faltar. Quem está entendendo diz amém. Sua fé não vai valer nada se ela não te acompanhar para casa nessa manhã. Quantos vão levar a fé para a sua casa nessa manhã? Diz amém. A Bíblia diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Levanta as suas mãos, fala comigo, fala: as armas da minha milícia, as armas à minha disposição não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, de obra maligna, de levante de Satanás, de vícios, de drogas, de contenda, de discórdia. Ouça, Satanás, você não tem poder ou autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. A minha casa pertence a Deus, a minha família serve ao Senhor, os meus filhos são ungidos do Senhor. Você precisa praticar isso em sua casa. Fé é algo interessante. Fé é algo interessante. Nós podemos conjecturar aqui 3 níveis de fé. A fé no nível baixo, no nível médio e no nível alto. Jesus demonstrou isso quando ele estava atravessando o barco com os discípulos. Os 3 níveis de fé. Ele estava ali demonstrando os três níveis de fé. Quantos conhecem quando Jesus estava atravessando o barco ali com os seus discípulos? Ele disse: vamos atravessar para o outro lado. Então Jesus mostrou-nos esses 3 níveis de fé quando ele estava ali. A Bíblia diz que de repente uma tempestade começou a apavorar o barco, e a natureza mexeu com o vento mexeu com o mar mexeu com o mar mexeu com os discípulos, e os discípulos mexeram com Jesus, dizendo: acorda Jesus, socorre, nós vamos perecer. Esse é o nível de fé. Jesus acorda, acalma a tempestade, acalma os discípulos, e ele acalma toda aquela situação. Esse é o nível de fé. Eu não sei em que fé você está. Primeiro é a fé que desperta, é aquela fé que clama, é a fé que grita, é a fé que chora: acorda Deus, vamos perecer. Essa é uma fé: acorda Deus, nós vamos perecer, socorre, nos ajuda, alguém está nos atacar. Esse é o nível de fé. Mas essa é uma fé baixa. É uma fé muito baixa.
autoridade. A segunda é a fé média, é a fé que você usa autoridade, acredita que o mar tem ouvido para te ouvir, e que você tem autoridade para ordenar ao mar que se acalme. Esse nível de fé, nesse nível de fé, no segundo, os aleijados andam, os coxos andam, os cegos veem, e pessoas são restauradas de cura, de lepra. Esse é o segundo nível de fé. Acredito que alguns aqui estão nesse nível de fé. E o terceiro nível de fé é o nível de Jesus. O marco está para ser detonado, ondas por todo lado, e o vento está para vir, e Jesus está dormindo. Esse é o nível de fé de Jesus. Jesus está dormindo diante de uma tempestade. Eu gosto do Salmo 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que os mares se levantem, ainda que a terra se levante, os mares se transtornem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio do santuário de Deus. Há um rio, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Que isso seja algo prático na sua vida. É isso que nós deveríamos fazer, todos nós. O pastor faz isso, comigo ele faz. Toda vez que alguém vem nos pedir conselho ou pedir que oremos, a primeira coisa que eu deveria fazer é assim: você já falou com Jesus? Você já falou essa situação para Jesus? Ou seja, você já orou? Você já abriu seu coração para Jesus? Porque senão nós vamos ficar na dependência do irmão 6 horas. Já viu o irmão 6 horas? 6 horas por mim. Ei, 6 horas por mim. 6 horas por mim. Mas você e eu, nós temos um acesso à presença do Pai. Nós temos esse acesso sem bater na porta, a qualquer hora do dia ou da noite, porque o véu foi rasgado. Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus. Como lidar com o ideal e a realidade ao mesmo tempo? Segundo, submetendo a sua realidade a Jesus. Senhor, essa é a minha realidade. Eu trouxe meu filho a seus discípulos, mas eles não puderam resolver. Esta é a minha realidade. Querido, esse pai está fazendo algo que todo pai e toda mãe deveria fazer, todo marido, toda esposa deveria fazer: submeter a sua realidade a Jesus. E é visível a frustração desse pai desde a infância. Ele disse: desde a infância, há muito tempo. É muito tempo. Jesus, esse demônio tem acabado com meu filho, tem destruído, tem influenciado. Há um poder, uma influência sobre o meu próprio filho, e eu não posso fazer nada. A situação é realmente necessária, é realmente séria. A situação é realmente séria. Sabe por quê? Porque nós não pedimos ajuda enquanto a coisa não estoura. Sim ou não? Fala a verdade, irmão. Enquanto nós mantermos entre nós, nós vamos tentando resolver só nós, eu e você, mas não conta isso, porque afinal de contas, o que eles vão pensar de nós? Quando nós trazemos a presença da liderança, é porque o negócio já estourou. Mas mesmo assim é bom você trazer, amém? Amém? Mesmo que já estourou. É aí que você precisa de ajuda mesmo. Esse é o nível de fé. A situação é realmente séria. Terminando de falar, Jesus diz: traga o menino até mim. Verso 19: traga-o até mim. Traga a criança até mim. E o Espírito manifestou na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Eu entendo o demônio manifestar na presença dos apóstolos, dos discípulos. Eu entendo o demônio encarar os discípulos e até mesmo os apóstolos. Eu entendo isso. Mas quando trouxeram na presença de Jesus, a Bíblia diz que ele manifestou na presença de Jesus. Eu achava que ele ia se rebaixar para Jesus. Eu achava que ele ia se esconder e falar: não, esse aí eu não vou encarar. Esse aí é toda autoridade. Mas ele manifestou na presença de Jesus.
trevas, céus e inferno, verdade e mentira, frente a frente, face a face. E eu pensei, oh demônio, você escolheu a pessoa errada agora. Você até encarou os apóstolos, você até encarou os demais, mas Jesus, soe a bandeira, a bateria, toque o violão, porque agora nós vamos ver. Agora eu quero ver, você encarou a pessoa errada agora. Agora você vai ver. E para minha surpresa, Jesus virou as costas para o demônio e começou a falar com o Pai. Olha o texto. Ele começou a falar com o Pai. Verso 21. Perguntando ao Pai. O menino está lá espumando a boca no chão, caindo e espumando. E ele pergunta ao Pai: há quanto tempo isso tem acontecido? E eu estava preocupado, porque o menino podia morrer. A CNN estava ali, a lei, os caras da lei, aqueles que perseguiam Jesus, eles estavam ali. Eles queriam encontrar uma brecha para condená-lo. Jesus, é melhor que o Senhor socorre essa criança primeiro, e depois o Senhor vamos fazer entrevista com o Pai. Parece que o Senhor está no hospital, tentando pedir ajuda ao Pai com a situação. Jesus, vamos socorrer a criança primeiro, depois o Senhor conversa com o Pai. Mas o menino está lá espumando. Jesus, eu fico encabulado com a disciplina de Jesus diante do problema. A disciplina de Jesus diante do problema. A disciplina diante da situação, diante de um caos. Mas Jesus, por que o Senhor não liberta o filho primeiro e depois só conversa com o Pai? E a resposta é: eu não posso libertar o filho sem primeiro libertar o Pai. Enquanto os discípulos estavam focados no problema, Jesus vai na raiz do problema. Que Deus nos dê esse discernimento de focarmos na raiz do problema. Mas nós perdemos tanta energia, tanto foco, focando no problema. Isso nos suga, isso nos acaba, e nós ficamos esgotados. Que Deus venha dar a mim e a você discernimento, para que nós possamos entender onde está a raiz do problema. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está vivendo esse inferno? Queridos, eles perderam tanto tempo envolvido com o problema, expulsa ou não expulsa, e Jesus vai direto naquela raiz do problema, que era o Pai. Por que será que nós perdemos tanto tempo focado nos problemas? Há quanto tempo? O Pai responde chorando. Há muitos anos, desde a infância, muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Veja a arrogância do Pai. Jesus, eu trouxe os meus discípulos, eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, e eles não puderam. Sabia o que ele está fazendo? Ele está denunciando os discípulos de Jesus. Ele está entregando os discípulos de Jesus. O que está acontecendo com os teus discípulos, Jesus? Que discipulado é esse? Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, mas eles não fizeram nada. Eles não puderam fazer nada. De arrogância eu trouxe o meu filho aos seus discípulos. Agora olha a humildade, é transformada em quebrantamento. Mas se tu podes, Senhor, tem compaixão de mim, faça alguma coisa. Querido, em algum momento na vida desse pai, suas raízes, o seu propósito foi desviado, mas agora ele está submetendo sua realidade a Jesus. Quantos querem fazer isso aqui nessa manhã? Diz amém. Esta é a verdadeira fé, querida. A fé do reino, ela submete as suas limitações ao Deus ilimitado. A fé do reino, ela submete
as suas limitações ao Deus ilimitado. Essa é a verdadeira fé do rei. O jovem descontrolado e o pai chorando. Porque quando há problema na família, todo mundo vai sofrer envolvido. É assim ou não é? O problema pode ser com aquele irmão que você menos gosta, você odeia, mas se ele entra em problema, você vai sofrer. Toda a família vai entrar juntamente com ele. Senhor, eu creio quando estou na igreja, mas quando eu chego em casa eu não tenho a mesma fé que eu estou na igreja. Eu creio quando estou na presença dos irmãos. O problema é quando chego em casa. Veja Jesus lidando com esse homem. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. E o problema não é a igreja. O problema não é o discípulo. O problema não é o pastor. O problema não está nos irmãos. O problema está no si. O problema está no si. O si não está no pastor. O si não estava nos apóstolos. O si não está na igreja. Jesus está falando, o si está em você. Você percebeu de onde saiu o si? Ele fala assim, se tu podes, ajuda-nos. O si estava aqui no coração dele. Você vai substituir esse si pelo sim. Você vai substituir esse si. Põe a mão no seu coração, fala em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade sai da minha vida agora. Eu aproprio da fé genuína, a fé genuína, a fé que foi gerada na cruz do Calvário. E eu declaro, eu vou exercitar, eu vou exercer esta fé na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, em nome de Jesus. Não pode haver sim. Tem que haver sim, 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 em nome do Senhor Jesus. Se você puder, faça alguma coisa. E ele fala para Jesus, se você puder, faça alguma coisa. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Só vou falar uma vez, eu prometo. Fala assim, Deus pode fazer todas as coisas. Fala, Deus pode fazer todas as coisas. Se você abrir o coração para Ele, Ele pode fazer todas as coisas. Como lidar com o sonho e a realidade ao mesmo tempo? Terceiro, deixa Deus ser Deus. Você não é Deus. Você não é o Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que é o Espírito Santo. Ele tem uma palavra toda hora. Deus fala com ele toda hora. Ele tem uma direção para alguém toda hora. Ele tem um conhecimento toda hora. Mas você não é o Espírito Santo. E o pior, ele tenta converter pessoas. Quem já tentou converter alguém aqui? Fala a verdade, irmão. Quem já tentou converter alguém? E você consegue até convencê-lo. E você traz para a igreja, convencido. Como ele não converteu, ele vai embora. Não foi Deus quem trouxe, foi você. Mas você não é Deus. Você não é Espírito Santo. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa o Espírito Santo operar no teu coração. Deixa Deus fazer. Essa é a solução de Deus para os nossos problemas. Essa é a solução de Deus para a nossa vida. Deus estabeleceu assim, querido. Todo problema é temporário. Fala comigo. Todo problema é temporário. Isso não é frase minha. Eclesiastes 3:1. Todo problema. Há um tempo determinado para todo propósito, todo problema. Há um tempo. Deus estabeleceu um tempo. O que você está vivendo hoje tem um tempo, já foi determinado. Há um tempo. Deus estabeleceu um tempo. Essa é a solução de Deus para os problemas. Tem alguém te perseguindo? Há um tempo. Há um tempo. Nós mudamos todos os dias, sim ou não? Você hoje não é o mesmo de ontem. Você ficou um dia mais velho, um dia mais experiente ou mais burro. Você pode ter lido um livro e você aprendeu algo. Sim ou não? Os filhos cresceram um pouco.
Então, todas as coisas mudam. Porque é um tempo determinado para todo o propósito. Tudo tem seu tempo. Não importa o que você está passando agora, mesmo. Isso é, fala comigo, temporário. Este problema já tem um tempo determinado. Se por acaso alguém esteja agindo de forma crazy com você, não dispense. Apenas dá um tempo. Deixe que ele volte a real, caia a real. Nunca mais falo com você. Nunca mais é tempo demais. Dá tempo. Pessoas mudam, pessoas ficam crazy. Sim ou não? Quantos vão ter paciência? Dá um tempo. Não descarte, apenas espere até que ele volte ao normal. Por quê? Todo problema é temporário. Verso 25 diz que Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Todo problema é temporário. Estava encerrando ali um problema, sabe lá quanto tempo aquele homem estava vivendo, mas foi temporário. Jesus acabou de encerrar aquele problema. Querido, as pessoas passam por reações, assim como as estações mudam. A vida passa por situações, por estações. Seus filhos estão agindo estupidamente hoje? Calma, dá um tempo. A Bíblia diz: se nós ensinarmos a eles o caminho que eles devem seguir, não diz que eles não vão desviar, não. Apenas ensine. Mas quando algo acontecer, fique tranquilo, eles vão voltar. Quando aquele vizinho da língua grande pergunta: seu filho, você fala: calma, há uma promessa de Deus, ele vai voltar. Se for o caso do teu marido ou da tua esposa, fala: calma, há uma promessa, ele apenas está passando um tempo. É um momento de loucura, é um momento, porque há um tempo determinado para todo propósito. Fala comigo: deixa Deus ser Deus. O choro pode durar uma noite. Uma noite, irmão. Eu quero que você pergunte para alguém: há quanto tempo você está chorando por essa situação? Pergunta para ele: há quanto tempo vai durar esse negócio aí? Porque Deus disse que é uma noite. Uma noite. O choro pode durar uma noite. Tem gente que está chorando há 10 anos pela minha situação. Eu vi, já estou com a aliança na mão esquerda, já casou de nada. Uma noite. That's it. Vai dormir, faz um copo de chocolate ou de chá bem grande. Vai dormir, descansa em Deus. Vai dormir, chora a noite toda, espere que a alegria venha no dia seguinte. É promessa de Deus. Agora, enquanto você não parar de chorar, a alegria não vem. Porque Deus falou que é uma noite. Para de chorar, fala bem, para de chorar, chega. Chega. Vai dormir. Queridos, não aplique uma solução permanente a um problema temporário. Não tome a decisão para sempre, uma decisão permanente. Se o problema é temporário, não faça isso, porque muitas das vezes nós vamos tomar decisões baseadas na pressão, mas sem propósito. Quem já tomou decisão baseada em pressão? E você toma a decisão, acabou. Não aplique uma decisão permanente quando a situação é o quê? Um propósito. Irmãos e irmãs, a coisa mais perigosa para nós perdermos não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é o gato ou o cachorro. A coisa mais perigosa para o homem perder é a fé. Se você perder a sua fé, você está morto. Se você perder a sua fé, ela pode até estar fraca, naquele nível pequeno que você clama: Deus, tem um gato em cima da minha casa. Pequeno, mas ainda está aí, é fé. Mas se você perder a sua fé, você está morto. Quando a fé é perdida, não há mais nada de valor. Mateus 27, você não precisa abrir, mas diz que Judas, 27 verso 3, Judas jogou as moedas de prata no templo e retirou-se e foi se enforcar. Pedro e Judas tiveram os mesmos problemas, sim ou não? Qual foi?
os dois traíram Jesus. Os dois traíram Jesus. Mas Judas aplicou uma decisão permanente a um problema temporário. Se você pensar que não tem perdão para você, você vai aplicar uma decisão permanente a um problema temporário. Querido, não há nada que você tenha feito até hoje que Deus não possa te perdoar. Oh, sorry, errei. Não há nada que você tenha feito até hoje que Deus já não te perdoou. Você já está perdoado. Pastor, mas eu nem pedi perdão. Mas o pedido de perdão é para você viver, mas Ele já te perdoou na cruz do Calvário. Ele já morreu por todos os teus pecados. Mas quando você aproxima e reconhece, e apropria dos benefícios da cruz, aquilo é para que você seja liberto daquela culpa. Não aplique uma decisão permanente a um problema, fala comigo, temporário. Você sempre pode ser perdoado. Diga para alguém, fala, você sempre pode ser perdoado. Mas se você acha que não pode ser perdoado, você vai aplicar uma solução permanente a um problema temporário. Judas perdeu a fé e logo que auto se destruiu. Algo se destruiu. Porque ele aplicou uma decisão permanente a um problema temporário. Eu ouvi algo interessante. Eu vi num livro, eu acho. Acho que eu vi num livro. O jeito que você deve lidar com a vida é muito simples. Prepare para o melhor. Espere o melhor da vida. Espere o melhor da vida, isso é fé. Espere o melhor da vida. Mas prepare para o pior. Pastor, isso é pessimista. Não, prepara para o pior. Você tem que estar preparado para o pior. Todos nós vamos morrer um dia, sim ou não? Então você tem que estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa fazer uma apóstolo de seguro. Não vende seguro, tá, gente? Não vende seguro. Faça uma apóstolo de seguro. Você precisa estar preparado para isso. Porque você vai morrer um dia. Então, espere o melhor da vida. Mas esteja preparado para o pior. Esteja preparado. Prepare o teu coração. Ah, pastor, ninguém está preparado para a morte. Por quê? Por quê? Jesus falou que vai morrer. Por que você não está preparado? Como se fosse uma surpresa. Nós não sabemos a hora. Mas nós precisamos estar preparados. Isso é algo que eu converso com a minha esposa na mesa. Ou na minha falta, o que você vai fazer? Ó, você fica com isso aqui, não vou fazer aquilo. Meu pai, eu não podia ter esse tipo de conversa com meu pai. Ele não era convertido. Se eu conversasse com meu pai, ele fazia na hora assim. Vira sua boca para lá. Mas nós que temos Jesus, isso é assunto que deve ser aberto entre família. Aberto. Esteja preparado. Última quinta-feira que eu preguei aqui, minha avó com 95 anos. Eu parei no carro ali e alguém ligou, sua avó morreu. A avó de quem eu recebi a fé. Minha avó Aloide. Minha avó de quem eu recebi a fé. Morreu. 95 anos. Eu morei com ela 2 anos, foi o suficiente para ela ministrar a fé no meu coração. Minha mãe não recebeu, meus irmãos não recebeu, mas pela graça de Deus eu recebi. Eu subi aqui naquela quinta-feira, não falei nada para os irmãos, que eu não queria misturar uma coisa com a outra, para vocês perderem o foco da palavra. E ela partiu. Mas ela está num lugar tão bom, como a nossa irmã, né, pastor, que partiu aqui essa semana. Está num lugar tão bom, que se você não fosse tão materialista, você queria estar lá também. Mas como você está pensando na casa que vai comprar, no marido que vai casar, que não casei ainda, Jesus, espera um pouco. Então, você não está preparado para esse negócio. Espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Faça tudo o que você puder fazer. Espere o melhor e prepare-se para o pior. Faça tudo o que você puder fazer. E quando chegar no ponto que você não pode fazer mais nada, você deve confiar em Deus. Senhor, esse é o meu limite. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém.
Você faz o seu melhor e quando você atingir o limite, você deve confiar em Deus. Querida, a fé do reino submete as suas limitações ao Deus ilimitado. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Quantos vão deixar Deus ser Deus na sua vida? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Então, reconheça a sua limitação, submeta a sua realidade a Jesus e deixa Deus ser Deus na sua vida. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Reconheça a sua limitação. Submeta a sua realidade a Deus. Reconheça que você é ilimitado. Reconheça. Abre seu coração para a liderança. Precisa de ajuda. Abre seu coração para Deus. Precisa de ajuda, Senhor. Precisa de ajuda. Essa é a minha limitação. Submeta a sua realidade para Jesus. Quantas vezes nós abrimos nossa realidade para o colega de trabalho? Sim ou não, gente? E quando você termina a conversa, você está pior do que você iniciou a conversa. Porque ele não pode te ajudar. Submeta a sua realidade a Jesus. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas você não é o Espírito Santo. Ele habita em você, mas você não é Ele. Feche os seus olhos, por favor. Quero que você coloque a sua vida na presença do Senhor, a sua família. Quero que você coloque essa situação na presença do Senhor. Eu sei que Deus falou com você aqui nessa manhã. Porque a palavra dele, ela não volta vazia jamais. Jamais. Aquele homem, quando aproximou de Jesus, ele entendeu a limitação. Ele deu um basta. Ele falou, não, eu preciso de ajuda. Ele falou, Senhor, minha fé está enfraquecida. Um dia eu creio, outro dia eu não creio. Eu creio quando estou na igreja, mas quando eu chego em casa eu já não creio mais. Eu preciso de ajuda. E ele estava falando assim, ajuda-me a crer. Ele disse assim, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha pouca fé. Talvez esse seja o seu caso. E você precisa abrir o coração para Deus nessa manhã. Talvez esse seja o seu caso. Querido, eu já passei por momentos de fé enfraquecida. A ponto de eu falar, Deus, tem misericórdia. Não afaste de mim, Senhor. Acrescenta fé ao meu coração. Manifesta o teu poder na minha vida. Eu preciso do Senhor neste momento. Eu já passei por situações em que eu fui para o chão, com a cara no chão, e eu disse, Deus, eu não vou levantar daqui enquanto eu não crer, enquanto eu não perceber que o Senhor acrescentou fé no meu coração. Você pode fazer isso, você pode pedir fé. A Bíblia diz que nós podemos pedir, Senhor. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus.